Olá, como você está? Estamos aqui em mais um vídeo e agora para falar de um assunto que tem perturbado bastante, tem incomodado muita gente e tem levado muitas pessoas até a tirarem a própria vida, que é a depressão. Um assunto muito polêmico e que às vezes nós nos negamos a falar sobre ele, temos vergonha de assumir, temos vergonha de buscar um tratamento. E não é este o caminho. E nós vamos de um modo bem simples, de uma maneira bem clara, bem precisa, falar desse assunto sem muito aprofundamento científico, mas entender de modo bem claro que há maneiras de identificarmos essa doença, de tratá-la, entender que ela tem cura, basta só termos os meios corretos pelos quais buscar ajuda. Depressão na geografia é um alto relevo, né? É uma alteração em um terreno plano, ou seja, saiu do nível, teve aquela elevação, né? Saiu do padrão. No ser humano, depressão é uma doença. E uma doença que ela pode ser hereditária ou ela pode ser adquirida. Uma doença que consiste no desequilíbrio da produção de alguns neurotransmissores, né, de alguns hormônios, como dopamina, serotonina, GABA e neuroadrenalina e outros mais que consistem aí no número de uns 9, né? Que esses hormônios, quando produzidos adequadamente, eles nos propõem estado de bem-estar, alegria, felicidade. Eles nos deixam capazes de administrarmos bem as nossas emoções, lidar com facilidade com as tristezas, com as dores, com os desafios, com as experiências negativas, né? Quando eles estão em produção em desequilíbrio ou não sendo produzido. E aí nós temos então o enfrentamento, né, com essa doença que é a depressão, que é um estado de tristeza profundo que leva o ser humano ao desânimo, a não ver sentido na vida, a não ter mais aquela clareza psíquica e mentalmente de entender que a vida ela é feita com esses percalços, né, com essas dificuldades. Na Bíblia, quando nós lemos em João 14, Jesus fala assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É um versículo pequeno, mas se a gente fosse explorá-lo aqui, era uma lição enorme, mas você pode ler na sua casa, no Novo Testamento, na Bíblia, João 14, e meditar sobre esse versículo. Jesus está dizendo que no mundo aqui nada vai ser fácil. Aqui nós estamos para lutar, nós somos soldados. Mas vamos vencer, porque quando ele diz assim, mas eu venci, é porque ele está dizendo, assim como eu venci, vocês também vão vencer, tem que ter bom ânimo. E ele não diz assim, olha, vão pedir ânimo, não, ele tem que ter, eu tenho que produzir o meu ânimo. Como que eu vou produzir o meu ânimo? Tendo objetivos, tendo projetos de vida, tendo metas, sabendo, querendo entender, buscando a cada dia, o que eu vim fazer nesse mundo? Para que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Entender que faz parte dessa missão as dores, os sofrimentos, as renúncias, os nãos, os obstáculos e tudo que a mente humana entende como problema. Às vezes nós entendemos como problema, nem sempre são problemas. Nós é que os vemos como problema. Talvez são momentos que nós precisamos passar por eles para sermos quem Deus quer que sejamos. Então nós precisamos estar em busca constante, não nos entregando, mas querendo entender. E é uma doença adquirida quando convivemos em ambiente depressivo, com pessoas depressivas, quando enfrentamos muitos sofrimentos, muitas dores, muitas percas, muitas decepções, muitas coisas negativas. E
não aprendemos a lidar com essas coisas, a gente vai acumulando. Chega um momento que nós nos sentimos agora incapazes, né, de sair desse estado. E aí a gente precisa buscar aprender a lidar com tudo que acontece de contrário ao que nós desejamos ou que nós planejamos, né? E vem uma pergunta que não quer calar. Eu tenho visto muito essa pergunta pelo Facebook, nas redes sociais de modo geral. Depressão é falta de Deus? Eu afirmo a vocês que não. Depressão não é falta de Deus. Nós podemos ter Deus e a depressão vem querer se instalar. E pode ser que ela se instale. Muitos homens, pessoas escolhidas por Deus para uma missão específica, tiveram depressão. Vou citar aqui 2. Elias é um deles e até pedia a Deus para morrer, porque sofria muito. Jeremias também sofreu muito, levando a mensagem de perdão a um povo que escolheu se afastar de Deus e não queria mais ouvir a mensagem de Deus. Mas Deus amava aquele povo e Deus levantou Jeremias para ir lá e dizer para aquele povo que Deus o amava, que eles precisavam se arrepender, que eles precisavam se voltar para Deus, senão Deus iria destruí-los. E eles se revoltavam contra Jeremias. E Jeremias sofria, Jeremias teve depressão por conta de tudo isso. Quando a gente vai estudar a vida de Jeremias a fundo, a gente percebe. Leiam um livro de Jeremias na Bíblia, certo? E outros mais tiveram também. José do Egito. Não temos muitas referências que afirmem que ele teve depressão ou qualquer outra doença emocional. Mas ele teve tudo para ter. Ele foi vendido pelos irmãos. Você já se imaginou vendido pelos seus próprios irmãos? Mas ele deu a volta por cima. Ele se tornou instrumento abençoador da própria família, né? E venceu todas as dificuldades. E o que tem de diferente desses homens para os dias de hoje, para as pessoas de hoje? É que esses homens aprenderam a lidar com as frustrações, com as decepções, com as suas dores e entenderam que tudo aquilo que eles classificavam como sofrimento fazia parte da sua missão. E mais uma vez eu repito, porque nesse mundo aqui nós não viemos para viver em mar de rosas, não foi isso que Jesus disse. Se tem alguém pensando que nós viemos aqui para ser só feliz nesse mundo, está enganado, não foi para isso que nós viemos nesse mundo. Eles até desejavam morrer, para ir descansar com Deus. Quem é que não quer sair da luta, do sofrimento, né, para ir para momentos felizes, de paz, de tranquilidade? Todos nós almejamos por isso. Então eles queriam: Senhor, eu não quero mais, eu quero descansar, chega, esse povo não quer nem te ouvir. Mas Deus o amava e colocava lá: continua na minha, entregando a minha mensagem, eu te sustento, eu sou contigo. Mas em nenhum momento eles chegaram ao ponto de tirar a própria vida. O fato deles quererem partir daqui para descansar em Deus não quer dizer que eles queriam tirar a própria vida, eles queriam descansar daquela missão pesada. Mas como eles estavam a serviço de Deus e era Deus quem mandava, eles entenderam isso muito bem, eles se submeteram e fizeram tudo o que tinham que fazer e partiram para o descanso quando Deus quis, quando chegou a hora dele, né? Porque aqui sofriam muito, mas em nenhum momento, né? Como eu já falei, eles tiraram a própria vida por causa das dores e do sofrimento, porque eles eram sustentados por Deus. E qual é a diferença deles para a situação de hoje? Qual é? Eles andavam com Deus. E hoje, o que a geração do século XXI tem feito? Escolher andar sem Deus. E aí você me pergunta: mas Suane, você não acabou de dizer que depressão não é falta de Deus? Não é. Depressão não é falta de Deus. É uma doença que vem por N motivos, precisa de tratamento,
precisa de cura. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a falta de Deus contribui e dá espaço para a depressão destruir o ser humano. Quando nós andamos com Deus, que essa doença vem nos acometer, em Deus nós encontramos forças para superar, para vencer. Deus usa pessoas para nos trazer palavras de ânimo. Deus usa situações. Deus faz tudo aquilo que nós não podemos fazer. Porque aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Ele não vai mover nada. Somos nós que temos que fazer. Agora, naquilo que eu não posso, Deus vai mover céus e terra e vai fazer. E nós precisamos entender que para isso precisa buscar a Deus. Deus não vai invadir a vida de ninguém. Ele não vai chegar na sua vida fazendo o que você precisa sem você pedir, sem você clamar, sem você buscar, sem você desejar. Agora, quando você faz tudo isso, Deus vai te atender, Ele vai te carregar, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar a força que você precisa, Ele vai fazer brotar o ânimo, a motivação, que isso, ânimo e motivação, nós não podemos ficar esperando alguém trazer pra gente, nós temos que produzir. E como é que a gente vai produzir se estamos doentes? Exatamente no sentido e na parte do nosso organismo, do nosso sistema nervoso, que não está produzindo os hormônios que me levam a querer ânimo, a lutar, a planejar, a ter objetivos, a ter metas. Nesse momento é quando nós precisamos depender 100% de Deus. Como é que a gente depende 100% de Deus? Em oração, chegando para Deus, falando para Ele tudo o que se passa conosco, pedindo a Ele luz, pedindo a Ele iluminação, direcionamento, que Ele coloque nas nossas vidas aquilo que a gente precisa, que nós não conseguimos com nossas próprias forças. E aí a gente se abandona nos braços de Deus e Deus vai cuidar da gente. Outra maneira é meditando na palavra do Senhor. Gente, a Bíblia, de capa a capa, é alimento puro espiritual. São mensagens e palavras que quando nós lemos, só em lermos, entendermos o significado e a profundidade das palavras de Deus a nós, seres tão insignificantes, e Deus tão soberano como é, se preocupa conosco, isso nos dá uma tranquilidade e uma certeza de que as coisas elas podem estar até contrária a tudo que nós buscamos e desejamos. Mas uma coisa não vai faltar, a vontade de Deus se realizar na nossa vida. Quando nós buscamos Deus é dessa forma. Pode vir dores, pode vir percas, pode vir depressão, pode vir decepções, podem vir separações, pode vir abandono, pode vir o que vier. Se Deus estiver conosco, nós vamos sofrer sim, nós somos humanos, mas nós seremos sustentados pela força dele e superaremos cada obstáculo que nós tivermos que pular. A diferença é essa. Sem Deus, a depressão vence. E não adianta pensar que remédio resolve. E se você ficar só na medicação, aí você começou o tratamento pela medicação. Essa medicação, daqui a pouco ela vai ser aumentada, vai aumentar a dose, vai aumentar a quantidade de remédio, vai aumentar. Isso vai trazer outros transtornos, outras dificuldades para você. Tem que buscar um psiquiatra para o tratamento medicamentoso? Claro que sim. Mas precisa também do psicanalista ou de um psicólogo para as terapias, porque é um conjunto, medicação e terapia. A medicação vai te dar aquela força para que, é como se fosse um empurrão, aquele carro que está sem partida, a gente vai lá dar um empurrãozinho, ele pega e vai embora. A medicação com a depressão vai fazer isso, é um empurrão para você pegar o controle da situação e ali agir. Aí o agir são as terapias que vai fazer você mudar aqui, ó. A primeira cura é aqui.
mudar de pensamento, de atitude, de objetivos, de buscas, mudar de vida. A depressão é como se fosse uma ei, para, muda, volta, retoma, conserta, faz algo, chega, para, não dá para continuar assim. E aí quando nós entendemos esse chamado, essa chamada de atenção, e nós fazemos isso, se resolve, vem a cura, vem o tratamento, vem a cura e ficamos curados. Mas o que é que muita gente está fazendo? Se entregando em vez de lutar, porque a luta realmente não é fácil, né? E lembrando que a vida só em Deus, porque sem Deus o ser humano não tem vida. Deus é a própria vida. Como que nós podemos viver longe de Deus? Não tem como. E aí é por isso que essa doença vence, porque nós só vamos vencê-la em Deus. Fazendo tudo o que eu já falei anteriormente, tem sim que buscar médicos, tem sim que buscar profissional, mas Deus precisa estar nesse negócio, Deus precisa estar nesse processo da cura, porque Ele é o autor da vida e Ele sabe mais do que ninguém onde Ele vai agir, se Ele vai curar, se Ele vai te dar força para... Você precisa disso, então Ele vai te dar força para você lidar com isso o tempo todo. Nós não sabemos os objetivos, os planos de Deus para as nossas vidas com tanta certeza. Então, por isso que nós dependemos dEle, para Ele nos direcionando dia a dia.